vez, bom dia. Nós estamos na nossa segunda mensagem da série chamada Ser Igreja, né? A nossa mensagem está disponível no Spotify e agora no YouTube também. Se você quiser, é só acessar. E como essa é a segunda mensagem, eu queria lembrar resumidamente o que nós falamos, talvez o ponto principal da mensagem anterior. Na primeira mensagem, a gente viu que Jesus chamou os pecadores para compor a sua equipe. Então, quando Jesus ele foi atrás de pessoas para montar uma equipe que iria, então, cumprir a missão de Jesus no mundo, ele foi atrás dos perdidos, dos doentes, dos pecadores. Então, por isso a igreja é imperfeita. E é por isso que nós nos relacionamos com pessoas imperfeitas dentro da igreja, né? Porque nós reconhecemos a necessidade de um Salvador. Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, como falamos no domingo passado. Esse é o primeiro passo para entendermos a necessidade de ser igreja. A primeira coisa que você precisa para ser igreja de Jesus é reconhecer o quanto pecador você é e que você precisa de um Salvador. Mas, definitivamente, não acaba por aí. A igreja de Jesus, ela é, sim, composta por pecadores, por pessoas que entenderam o pecado no mundo. Entretanto, ao mesmo tempo, são pecadores que agora deixaram tudo para trás. A igreja de Jesus ela é caracterizada por deixar tudo para trás para começar a seguir a Jesus, inclusive os seus pecados. Ah, mas você não falou que a igreja é imperfeita? Sim, mas a igreja imperfeita é redimida pelo sangue de Jesus e ela luta contra os pecados. Por quê? Porque a igreja deixou tudo para trás. Foi assim com os discípulos de Jesus. Quando Jesus foi montar a sua equipe, ele falou, largue tudo, abandone tudo e me segue. E foi isso que todos os discípulos de Jesus fizeram, sem exceção. Todos deixaram tudo para trás. E é isso que a gente fala sobre conversão. Para você ser igreja, você precisa ser convertido. Que coisa é essa? Que conversão é essa? Do que você está falando? Para você ser igreja de Jesus, você precisa de uma declaração de fé. Sim, como já falamos da nossa pecaminosidade. Sim, reconhecermos que precisamos de um Salvador, mas também precisamos nos identificar como pessoas que querem seguir a Jesus a todo custo. Ao invés de viver para a nossa vida, a gente vive para Cristo Jesus. Isso é a conversão. É viver por um propósito novo, com uma vida nova, com uma nova novidade de vida e melhor, guiado pelo Espírito de Deus, pois todos aqueles que creem em Cristo Jesus e reconhecem a Jesus, recebem a capacitação do Espírito para o cumprimento da missão. Por isso, tudo muda para as pessoas que são realmente igreja de Jesus. Ser igreja implica nessa conversão. Não existe igreja sem conversão. É impossível ser igreja sem ser discípulo de Jesus. É impossível. E é impossível ser discípulo de Jesus sem ser igreja. E talvez essa seja a frase que coloque uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas. Você está me falando que eu não posso ser discípulo de Jesus sem estar numa igreja? Queria colocar uma frase de Jonathan Leeman, que ele diz, ser cristão é pertencer à igreja. Ninguém é salvo e depois sai perambulando sozinho, pensando na possibilidade de se juntar a uma igreja. As pessoas se arrependem e em seguida são batizadas na comunhão da igreja. Olhar para Cristo como Senhor significa estar unido ao povo de Cristo. Quando você entende o que Cristo Jesus fez por você, quando nós entendemos isso, nós jamais vamos viver a nossa vida da maneira como bem entendemos. Então não existe essa possibilidade. Ah, eu sou cristão, mas vivo a minha vida do jeito que eu entendo ser certo. Não é possível isso. Pois um cristão, ou seja, um discípulo de Jesus, uma pessoa que segue Jesus, ela quer fazer o que Jesus manda. Ela quer obedecer ao que Jesus pede.
Igreja é isso. A igreja de Jesus são esses discípulos. São essas pessoas que largaram tudo para trás. Eu não vivo mais para mim. E isso foi declarado publicamente no batismo. Agora a minha vida não é sobre mim, a minha vida é sobre Cristo Jesus. E eu vivo para Ele. Tim Keller, ele disse, se queremos de fato que Jesus seja o centro da nossa vida, precisamos obedecer a Ele incondicionalmente. Teremos de abrir mão das nossas vidas e desistir de qualquer condição para segui-lo. Não existe condição. Uma vez uma pessoa virou e falou para Jesus, eu quero te seguir. Ele falou, então segue, então vem. Não, mas deixa primeiramente, antes de te seguir, eu tenho algumas coisinhas para fazer, eu quero enterrar meu pai. Enterrar o pai não significa que o pai dele tinha morrido, enterrar o pai significa que o pai dele era velho e ele queria esperar o pai falecer para então seguir a Jesus. E Jesus falou para ele, não, deixe que a vida vai se encarregar disso, você me segue agora. Não coloque condições. Então, não existe esse negócio, eu vou seguir a Jesus, mas não quero abrir mão disso. Eu quero seguir a Jesus, mas não quero abrir mão daquilo. Eu quero seguir a Jesus, mas não quero fazer parte de uma igreja. Isso não faz o menor sentido. Para mim, a melhor definição que eu conheço até hoje sobre o que é igreja local, existe o conceito de igreja universal e igreja local. E eu vou colocar aqui o que Max Stiles ele falou sobre cultura de evangelização. Ele disse, igreja local é a reunião de pessoas nascidas de novo e batizadas, os quais em amor estabelecem entre si um acordo, atenção nessa palavra, um compromisso de se reunirem com regularidade, sob a autoridade das Escrituras e a liderança dos pastores e presbíteros, com o objetivo de adorar a Deus, ser a imagem visível do Evangelho e, acima de tudo, dar glória a Deus. Se somos convertidos, sim, não somos caracterizados pelo nosso pecado. Somos caracterizados pela luta contra o pecado. E é por isso que todo discípulo de Jesus, ele lutando contra o seu pecado, ele quer muito se parecer mais com Cristo Jesus. Um discípulo de Jesus, ele quer fazer o que Cristo fez, ele quer se assemelhar a Cristo Jesus. É isso que um discípulo de Jesus faz. E ele, de alguma forma, abraça o que nós aqui nessa igreja chamamos de processo de crescimento espiritual. Aqui nessa igreja, nós temos um processo de crescimento espiritual que nós proporcionamos a todas as pessoas que em algum momento falam, nós queremos fazer parte dessa igreja. E dentro desse processo envolve ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, cantar, orar. Envolve obedecer alguns dos mandamentos de Jesus sobre ceiar junto como igreja, batizar pessoas, pregar o Evangelho, proclamar Cristo Jesus. Existem algumas coisas que fazem parte do nosso processo. E as pessoas que fizeram esse acordo, esse compromisso, cuidam umas das outras em amor. E por meio dessa prática, desse processo, e por meio desse empenho nesse processo, nós, então, cumprimos a missão, somos transformados e fazemos o que Cristo Jesus quer de cada um de nós. Gente, igreja não se trata de edifício. Igreja não é um edifício, não é um encontro social. A igreja é um grupo de pessoas que fizeram um compromisso recíproco, mútuo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Você só é igreja quando você estabelece um compromisso, quando você abre a sua vida e fala, olha, pode apontar os meus erros e eu aponto os seus. Você só é igreja quando você faz um compromisso de relacionamento não apenas com Cristo Jesus, mas uns com os outros. Isso é ser igreja. Não existe igreja solta. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não quero
viver com outros discípulos. Eu não quero fazer compromisso com ninguém. Por quê? São pecadores, eu vou me machucar, como a gente viu no domingo passado. Não, é ruim demais andar com um bando de pecador, como se uma pessoa que fizesse uma afirmação dessa não fosse. E é nesse sentido que a gente precisa, então, abraçar esse compromisso, estabelecer um processo. Ser igreja significa empenhar-se em um compromisso. E quando a gente fala sobre processo, né, sobre missão, é interessante como muitas igrejas, elas têm várias coisas, várias atividades, várias oportunidades para que a pessoa, então, para que aqueles que se dizem discípulos de Jesus se tornem mais parecidos com ele, cumpram a missão. Então, eu coloquei algumas coisas aí. Aí a igreja tem lá o ministério da palavra, tem o ministério da oração, e aí a gente vai ver os avisos no final de algumas igrejas, e tem 20 avisos. Olha, para você... Tem coisas muito legais acontecendo aqui na nossa igreja. Venha para o estudo da Bíblia em Malaquias, Abacuque e tal. Cada dia da semana tem um negócio para você estudar. Você precisa fazer parte do ministério de oração. Outra coisa, está tendo ação social aqui na nossa igreja. Já está perdido, né? Eu estou vendo algumas pessoas já... Nossa, Alex, calma. E tem o ministério de mulheres, o ministério de homens. Olha, esse homem ficou legal, falei. E tem o ministério também de dança. Tem o ministério de dança na igreja. Tem o ministério dos eventos, né? Da pipoquinha ali estourando. Até o ministério de multimídia, pessoal, e comunicação e tal. Tem o ministério de evangelismo. E aí as igrejas começam a falar, tem vários ministérios, tem várias coisas. E quando você vê, existe uma gama de demandas que você fala, meu Deus, eu não quero ser igreja desse jeito. É muita coisa. E é por isso que a gente se propõe a ser uma igreja simples, né? Por quê? Porque a gente quer cumprir a missão que Jesus deixou para nós. Fazer discípulos, e essa é a nossa declaração de missão. E a partir de hoje, especialmente hoje, a gente vai repetir várias vezes. A gente vai tentar colocar nas paredes aqui. A gente vai tentar publicar o tempo inteiro no WhatsApp, no Instagram, e fazer marca-texto, folhetinhos, imagem digital, para que você memorize essa declaração e para que isso, de alguma forma, te mova a fazer o quê? Fazer discípulos. Pois nós existimos para isso, para fazer discípulos. E a gente colocou 3 características que esse discípulo precisa ter. Discípulos de Jesus, que têm seu deleite em Cristo, que são transformados por Cristo, que proclamam o Evangelho de Cristo. E 3 substantivos podem resumir, sabe, para deixar o negócio mais palpável sobre onde a gente quer chegar. A gente quer discípulos de Jesus que tenham um deleite, que são transformados, que proclamam o Evangelho, que evangelizam. É isso que a gente quer de um discípulo de Jesus. E esse é o nosso processo dessa igreja, fazer discípulos de Jesus. Como que a gente faz isso? Através de culto, através dos grudes, que são os nossos grupos pequenos, e através do serviço. Esse é o nosso processo. A gente tirou todas aquelas bolinhas e resumimos em 3. 3 coisas que a gente quer fazer com muita paixão, que a gente quer fazer realmente com propriedade, que a gente quer se dedicar. Por quê? Porque Jesus falou em João 17, não te peço apenas por esses discípulos, Senhor. Jesus está fazendo uma oração, está falando com o Pai. E ele fala, não te peço apenas por esses que estão aqui, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. É necessário esse compromisso, essa unidade. A nossa união revela o verdadeiro Cristo, porque isso é ser igreja, é nós nos unirmos nessa missão, nesse propósito. E aqui eu preciso, de todo o meu coração, abrir o meu coração para cada um que está me ouvindo e falar que eu tenho uma santa inquietação. Eu muitas vezes fico inquieto com uma coisa. Por que nós fazemos o que fazemos? Na verdade, o que eu estou querendo dizer, deixa eu tentar ser mais prático. Por que você está aqui hoje? Por que você paga
pega parte das suas finanças, alguns, e ajudam missões, e ajudam, de alguma forma, a igreja. Por que você lê a Bíblia? Tem muitas pessoas que acham que talvez Deus esteja com uma caneta e um papel na mão, vendo o que você faz ou deixa de fazer, e Ele está anotando cada uma dessas coisas para falar, se Ele não fizer, Ele vai se ver comigo. Será que é isso? E é muito interessante, porque essa santa inquietação que eu tenho no meu coração fala um pouquinho sobre a motivação das pessoas estarem aqui. Tem muitas pessoas que falam, eu vou ao culto porque eu gosto da palavra. Eu vou ao culto porque eu gosto da música. Eu vou ao culto porque, meus amigos estão lá. E aí, se a pessoa que você gosta de ouvir não for pregar, você vai deixar de ir ao culto? Se o amigo que você gosta se mudar de cidade, você vai deixar de congregar? Você percebe? Nós estamos correndo um sério risco se nós não alinharmos o nosso propósito. Se o nosso propósito não estiver alinhado, o ser igreja, nós seremos igreja da forma errada. Nós estaremos correndo o risco nós estaremos a um passo de sairmos da igreja. A um passo. Se o nosso propósito em fazer parte de uma igreja é equivocado. Veja a quantidade de vezes que a palavra nos mostra sobre unidade da igreja, especialmente unidade de propósito. 1 Coríntios 1,10, irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros. Esse foi o texto da semana passada. E ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Nós devemos nos reunir, devemos alinhar a razão para a qual estamos aqui. Nós não estamos aqui como espectadores apenas. Nós estamos aqui como participantes, pessoas unidas em cultuar, elevar o nome de Cristo Jesus. Como o Guima falou aqui em cada uma das suas palavras, seja na oração ou seja na hora das boas-vindas. A gente está unido, essa igreja está unida em um propósito: se deleitar mais em Jesus, ser transformado por Cristo Jesus e proclamar o Evangelho de Jesus. É por isso que estamos aqui hoje, e é isso que nos move quando a gente vai, inclusive, para o nosso trabalho. A gente não vai para o trabalho para ganhar dinheiro é muito secundário, porque primariamente nós estamos lá para fazer discípulos, levar pessoas a se deleitarem em Cristo Jesus, serem transformadas por Cristo Jesus e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que nós vivemos, é por isso que fazemos o que fazemos. Efésios 4, 3 e 4. Façam todo o possível para se manterem unidos, ligados, pois há um só corpo e um só Espírito. Precisamos dessa unidade se queremos ser igreja. Não existe igreja dividida. Precisamos de unidade. E aqui um texto que eu sou louco nesses versículos. Filipenses capítulo 1, 27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna do Evangelho, das boas novas de Cristo. Então, saberei que estão firmes e unidos em um só Espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Vocês percebem? Nós somos igreja quando nos unimos em propósito, quando existe uma unidade. E a palavra unidade ela é interessante, porque a palavra unidade é diferente de uniformidade. A unidade, ela pressupõe diversidade. Aqueles que são diferentes, talvez existam diferentes opiniões aqui sobre como deveríamos fazer o nosso processo de crescimento espiritual. Talvez existam opiniões diferentes sobre como deveria ser o nosso culto. Talvez existam opiniões diferentes sobre o horário do culto. E como eu gosto de brincar, né? Sobre a cor da parede da igreja onde a gente frequenta. Mas
mesmo que tenham diferentes opiniões, nós nos unimos. Posso não concordar, mas eu me submeto. Isso é ser igreja, isso é estar unido. Eu me uno ao propósito, pois o que me faz estar próximo de alguém e me relacionar aqui não são as minhas afinidades com a pessoa. Não são. É o propósito, é o meu compromisso que eu fiz com Deus e com cada um aqui. Versículo 2, Paulo ainda diz à igreja de Filipos: então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Vocês conseguem perceber diante desses versículos a minha inquietação? A minha inquietação, ela gira em torno de propósito, compromisso. Porque muitas vezes pessoas fazem o que fazem, pessoas decidem frequentar uma igreja, pessoas decidem ser membros de uma igreja com propósitos diferentes. E quando isso acontece, mais uma vez, nós estamos correndo um grande risco. Se somos uma igreja que não é motivada pelo mesmo propósito, estaremos sempre a um passo de não permanecermos juntos. Por isso, para sermos igreja, precisamos, é necessário alinhamento de propósito, unidade de propósito. É necessário. É muito interessante como os discípulos de Jesus estavam no meio da multidão. Jesus estava no meio da multidão. Jesus amava caminhar com a multidão. Lá no Evangelho de Mateus, 43 vezes Jesus é visto com a multidão. Nos 4 evangelhos, Jesus é visto com a multidão 125 vezes. A relação de Jesus com a multidão, ela é clara na Bíblia. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente fala sobre ser igreja, a gente está falando que só é igreja quem abraça um compromisso. Porque, por exemplo, nós estamos aqui em um culto público. E esse culto, por ser público, qualquer pessoa pode vir, deve vir e será muito bem acolhida aqui nesse culto público. Todas as pessoas, de qualquer raça, de qualquer opinião, de qualquer tipo, todas as pessoas serão bem-vindas e bem recebidas aqui nesse culto. Todas. Mas a gente está falando sobre uma série chamada Ser Igreja. Ou seja, Jesus estava no meio da multidão. Todos ali eram discípulos, eram igreja? Resposta óbvia, não. O que caracteriza a igreja não é vir ao culto, porque muitas pessoas estavam indo ouvir a pregação de Jesus, mas nem todos eram igreja. No meio da multidão, existem 3 grandes grupos. E aí, claro que eu tentei fazer isso de uma maneira um pouco mais atual para os nossos dias, mas tem os frequentadores, tem os membros de igreja e tem os discípulos de Jesus. E talvez, Alex, mas os membros da igreja não são discípulos de Jesus? Eu gostaria que todos fossem. Eu queria muito. Às vezes eu tenho dúvidas. Mas fato é que no meio da multidão tem esses 3 grupos. Quem são os frequentadores? São os consumidores. É o pessoal que vai lá porque Jesus multiplica pão e peixe. Então o pessoal está no meio da multidão para quê? Vamos comer Macfish de graça, né? Pão e peixe, e tal, beleza, coisa linda. Esses são os frequentadores. É o pessoal que está lá por causa dos sinais. E aí quando Jesus convida a um compromisso, a pessoa, não, aí não. Tá demais, hein? Aí não. Tá achando que você é quem? É a igreja self-service. Aí tem os membros, os religiosos. E esse grupo, ele é caracterizado por uma coisa.
ele vai nos cultos, ele frequenta os cultos, ele participa de todo o processo, mas eles estão o tempo todo falando, eu não concordo. Eu não concordo, tudo eu não concordo, eu não concordo. O pessoal está lá, mas não concorda com nada. Parece que o foco dessas pessoas não é a sua própria transformação, não é a missão, mas é concordar, é opinar, é falar, muda isso, muda aquilo, isso está errado, pode ser melhor, só critica. E tem os discípulos de Jesus no meio da multidão. Aqueles que ouvem a mensagem e falam, como eu posso ser transformado? Como eu posso me submeter? Como eu posso obedecer? Aqueles que, de alguma forma, têm uma santa inquietação quando ouvem algo falando, Senhor, eu preciso disso. Alex, como eu vou saber se eu sou apenas membro de igreja ou discípulo de Jesus? Se você é apenas membro de igreja, você acabou de falar, eu não concordo com o que você falou. Estou brincando. Mas se você é um discípulo de Jesus, você está pensando, eu quero mudar, eu quero ser transformado. E é muito interessante porque Jesus, na sua dinâmica de fazer discípulos, Jesus ele pregava na multidão e para todos. E sabe como que os discípulos de Jesus surgiam? No meio da multidão. Os discípulos, eles emergem do meio da multidão. Jesus, ele falava para todos. Jesus, ele alimentava a todos. E os discípulos surgiam lá de dentro. E é muito interessante porque esse processo da formação do discípulo de Jesus, para mim, é muito claro na maneira como Jesus fazia. Porque tem muita gente que fala, olha, tá vendo aquele casal lá da igreja? Não para de brigar. Sabe aquele casal que está o tempo inteiro brigando, que está há anos lá e parece que não muda? Sabe por que isso está acontecendo? Porque não tem discipulado na igreja. Não tem discipulado. Se tivesse discipulado na igreja, eles não estariam daquele jeito. Aí eu te faço uma pergunta. E o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou... Porque é o seguinte, para preparar uma mensagem, são horas estudando. A gente tenta dar o nosso melhor, a gente tenta se aprofundar ao máximo, a gente tenta, a gente faz de tudo, meditando na palavra, estudando, muitas vezes orando, trabalhando, para as pessoas virarem e falarem, não tem discipulado na igreja. É interessante como algumas pessoas, elas resolvem questões e problemas no casamento, ouvindo a palavra e falando, eu preciso mudar. E é muito interessante, porque domingo é um encontro de formação espiritual. E o problema é que muitas vezes a gente vem a esse encontro sem entender que ele faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. A gente muitas vezes vem para esse encontro sem entender, pera lá, é ali, aquilo ali, isso aqui faz parte do meu processo para me tornar uma pessoa mais parecida com Cristo Jesus, para ser um discípulo maduro de Cristo Jesus. Mas muitas vezes a gente ouve uma mensagem num culto, da mesma forma como a gente assiste um jogo de futebol. E essa era a dinâmica de Jesus. Jesus ia lá para a multidão e pregava, olha, o semeador saiu a semear. E tinham 4 terras. Era a mesma semente. Teve uma semente que caiu em terra boa, outra terra assim, outra assado, 4 terras. E aí, o que Jesus fazia? Depois, ia nos grupos pequenos. E os discípulos de Jesus cutucavam Jesus. O que você falou? Que eu não entendi foi nada. Você estava pregando lá, o semeador saiu a semear, não deu para entender nada. Aí Jesus ia lá e falava, vocês não estão entendendo, então, beleza, vou explicar para vocês. E é exatamente o que a gente faz aqui. A gente prega para a multidão. Aí, durante a semana, o que a gente faz? A gente se reúne para falar, o que você entendeu? Vamos alinhar nosso propósito? Vamos aplicar aquela mensagem juntos? Vamos fazer disso o motor para a nossa missão, para a nossa vida? Vamos caminhar junto?
Vamos ver se eu entendi corretamente. Talvez eu não tenha entendido o que era terra A, B ou C. Vamos entender o que era a semente. E aí, durante a semana, a gente se encontra. E a gente se empenha nesse encontro. A gente se empenha em que esse encontro aconteça. Por quê? Porque isso, nessa igreja, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Por isso, é mais uma mudança de consciência. É mais uma mudança. Eu não quero que você deixe de vir para cá. Não quero que você deixe de estar nos cultos aos domingos. Eu quero que cada um de nós, eu quero que a gente, de alguma forma, reflita e cada um se pergunte: eu estou indo com a motivação correta, com o propósito correto, ou eu preciso realinhar? Porque isso é ser igreja. E muitas vezes eu desconfio que muitas pessoas participam do culto sem entender que isso aqui é um tempo de formação espiritual, um tempo de discipulado. Isso aqui é discipulado. Não é tempo de entretenimento. Não é tempo apenas de alimento. É tempo de transformação. É tempo de falar: Senhor, sonda o meu coração, que o Espírito Santo sonde o meu coração para que eu possa ser transformado. Eu quero mostrar em Lucas capítulo 9, e eu vou expor, vou me aprofundar nesse texto, para tentar explicar essa dinâmica. Lá em Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2, Jesus reuniu os 12, depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Aqui em Lucas capítulo 9, Jesus envia os 12 discípulos para uma missão. E eles foram enviados. E sabe o que é interessante? Se nós lermos ali os versículos 7, 8, 9, a gente vai ver que eles foram muito bem-sucedidos na missão. Por quê? Porque Herodes ficou sabendo de tudo que eles fizeram. Ou seja, incomodou. Incomodou, ou seja, eles mandaram muito bem. Imagine que eu vire para o Guima, né, e fale: Guima, é o seguinte, a gente vai alcançar uma comunidade, vamos nos juntar, vamos juntar a nossa igreja, a gente vai alcançar aquela comunidade, falar de Cristo, a gente vai ver as necessidades deles, a gente vai ajudar aquela comunidade. E quando acaba aquele planejamento e depois da execução, a gente olha um para o outro e fala: e aí, deu certo? Deu certo, sabe por quê? Porque a prefeitura está procurando a gente, falando: o que vocês fizeram? É mais ou menos isso. Foi muito bom o que vocês fizeram. E eles foram muito bem-sucedidos. Só que depois de uma missão de sucesso, o que normalmente a gente quer fazer? Descansar, relaxar. Pô, mandamos muito bem. E foi o que aconteceu no versículo 10. Quando os apóstolos voltaram da missão, contaram a Jesus tudo que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. Ou seja, cara, vamos ficar agora só a gente e Jesus. Nossa, vai ser bom demais. Finalmente um tempo a sós. Nós e o Mestre. Nada de gente que a gente precisa ajudar, nada de atender a necessidade dos outros. Não, agora é só a gente. Aí vem o versículo 11. As multidões descobriram seu paradeiro de Jesus e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Cara, eles iam ter um final de semana fazendo churrasquinho, comendo picanha, tendo uma conversa boa, tranquila, abrindo a Bíblia, tirando as dúvidas de escatologia, tirando as dúvidas lá de predestinação e arminianismo. Nossa, meu Deus, que coisa linda. Não, misericórdia, né? Chega desse assunto. E o pessoal ia lá ficar conversando sobre essas coisas, vamos conversar de teologia, vamos conversar sobre várias coisas. E o pessoal estava super empolgado, a gente vai ter um final de semana na piscininha gospel, tranquilos. De repente chega uma multidão. Imagina os apóstolos e os discípulos. Nossa, mano, cortaram o nosso barato. E sabe o que é pior? Jesus, ao invés de falar:
Show, pessoal, agora sou eu e os 12, agora eu vou ter meu tempo aqui com eles precisam descansar. Jesus não, ele fica abraçando esse pessoal. Pô, Jesus, ajuda! Me ajuda a te ajudar, Jesus. A gente está precisando de você. Jesus, ele acolhe. Jesus, ele reorienta. Jesus, ele restaura. Isso é o que Jesus faz. Ele tem uma recepção afetiva. E é interessante porque não é um acolhimento rápido. Ele fica ali, ensinando, curando. Eu imagino os discípulos de Jesus falando, meu Deus, chega. E o nosso tempo? E é interessante porque, apesar de ser um contexto de cura física, eu queria que você pensasse no contexto de hoje, porque muitas vezes é isso que a igreja faz. Não, vamos pensar no nosso tempo aqui. Vamos ficar só a gente. Vamos botar uma tampa nessa panela, pelo menos uma vez na vida, meu Deus. E a gente coloca uma tampa na panela, sendo que as pessoas estão com problemas, precisando de cura emocional, cura relacional, cura espiritual. Mas muitas vezes a igreja, ao invés de ser igreja, está focada apenas em si mesma. Estamos preocupados com o nosso descanso, com o nosso próprio acolhimento, ao invés do acolhimento dos outros. Como é que eu vou pensar no acolhimento das pessoas que estão nos visitando, se nem eu sou acolhido? Horas, né? Não é assim? E aí, olha o que acontece no versículo 12. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram, Jesus, aí eles tiveram cara de pau, manda as multidões aos povoados e campos vizinhos, manda eles embora, Jesus. Eles falaram para Jesus, manda embora, para que encontrem comida, abrigo, para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, manda eles embora, a gente não aguenta mais. Eu não estou no bom momento, Jesus. Eu não sou capacitado. Manda eles arrumarem comida. Manda eles resolverem os problemas de relacionamento deles com alguém. Manda eles para um terapeuta aí. Manda eles para um psicólogo. Pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para isso não, Jesus. Eu sou lá terapeuta de gente. Não me formei para isso. E, ao invés de acolher as pessoas, a gente dá N desculpas. Se eles estão com os problemas deles, eles estão com fome, então deixa eles resolverem o problema deles. Vai vocês arrumar comida. E aí Jesus, no versículo seguinte, Jesus, porém, disse, providenciem vocês. Ah, é? Vocês não estão dispostos a amar esse pessoal? Então vamos fazer assim, vocês vão arrumar comida para essa gente toda. Vocês vão fazer isso. Temos apenas, e aí alguém fala, né? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Eu me divirto às vezes com algumas coisas da Bíblia. Eu leio, eu fico dando risada. Jesus está falando, olha, providencie vocês porque a missão não acabou. Eu não quero saber das desculpas. Eu quero saber das responsabilidades. Só tem 5 pães e 2 peixinhos, é verdade. Os recursos são muito limitados. Eu tenho que ajudar pessoas que estão passando por problema de relacionamento. Mas nós também passamos por problema de relacionamento. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos falhos. Mas o que Jesus está fazendo aqui, ele está nos reorientando sobre a unidade de propósito. Ele fala, nós temos um compromisso. E eu quero usar cada um de nós do jeito que estamos e com os recursos que tivermos. Mas eu sei muito pouco da Bíblia, Alex. Como que eu vou falar de Jesus para as pessoas lá do meu trabalho? Não interessa. É nossa responsabilidade proclamar o Evangelho para todas as pessoas. É minha e é sua. Não é dos outros. É nossa responsabilidade. Nós estamos unidos nesse propósito. Nós temos esse acordo. Por isso eu digo, Igreja Nova Capital, Deus quer usar nós.
Eu sei que às vezes cansa, eu sei que às vezes desanima, eu sei que tem vários desafios, eu sei que muitas vezes nos sentimos incapacitados, mas olha para isso. Jesus está dizendo, nós precisamos alimentar esse povo. Olha para os seus amigos, olha para os seus parentes, olha para as pessoas à sua volta que precisam de Jesus. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Jesus está falando, façam alguma coisa. Porque o Deus que mandou ir é o Deus que capacita. E é o Deus que, se necessário, vai multiplicar pães e peixes. Deus vai colocar as palavras na nossa boca. Deus vai nos usar da maneira que somos, imperfeitos como somos. E o texto continua. Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu, digam a eles que se sentem em grupos de 50. Então, a primeira coisa é uma reestruturação. Muitas pessoas falam, eu não consigo cumprir a missão. É lógico que você não consegue cumprir a missão. Olha a sua agenda. Ela está toda ocupada, não existe espaço para a missão. Não existe espaço para você assar uma carninha com seu amigo que não conhece Jesus. Como que você vai cumprir a missão? Por isso, reestruture. Assim como Jesus fez, vamos dividir. Para o negócio dar certo, a gente vai ter que se reestruturar inteiro. Mude seus hábitos, mude suas prioridades. Ouça novamente as mensagens. Aí, versículo 15, os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Eu sei que o desafio é grande. Alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes? Que desafio! Jesus, no versículo 13, mandou os discípulos providenciar comida. O desafio é grande. Deus está falando, igreja, vocês querem mesmo ser igreja? Vocês querem mesmo? O desafio é muito grande. O compromisso é sério. Mas, quando vocês olharem para o desafio e falarem, é impossível, olhe para os céus, que foi o que Jesus fez. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para os céus e o abençoou. A gente tem que, muitas vezes, parar de olhar para o tamanho do desafio. E Jesus, ele orou a Deus, ele falou a Deus, ele falou, Deus, me ajuda, me ajuda. Deus, eu os abençoo. Porque é isso que muitas vezes precisamos. Jesus não nos chamou para fazer algo por causa da nossa capacidade. Ele nos chamou para mostrar que sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Por isso que muitas vezes os recursos vão ser limitados, sim. Vão ser limitados. Mas a gente tem uma missão. E não importa. Não importa a quantidade de recursos e o tamanho do desafio. A gente tem que fazer o melhor. O melhor com aquilo que já temos. Com os recursos que temos. E distribuíram. Então vem o versículo 17 que diz, todos comeram à vontade. Os discípulos encheram ainda 12 cestos com sobras. Sabe o que é interessante? Muitas vezes, tem uma música do Minha Vida é uma Viagem, o nome do ministério é isso, né? Minha Vida é uma Viagem, que eles falam sobre a matemática de Deus. E nessa música, eles falam que a matemática de Deus não faz sentido. Eles falam dos 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão, e essa matemática de Deus não faz sentido. É a mesma forma sobre nós
obedecermos a Deus. É a mesma coisa. Às vezes a gente está, eu não sou capaz, meu tempo é escasso, eu não tenho todos os recursos, eu não tenho toda a agenda, é complicadíssimo. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente obedece, nós somos surpreendidos. Quando a gente obedece, a gente vê os milagres. Quando a gente obedece, a gente vê Deus oferecendo força. Mas tudo tem que ter o passo da obediência. Nós falando, Deus, eis-nos aqui. É por isso que a igreja, a gente está falando sobre ser igreja, mas a igreja deixou de ser resposta há muito tempo para o mundo. A gente deixou de ser resposta há muito tempo. Por quê? Porque muitas vezes vivemos num gueto evangélico. A gente está falando para Jesus, Jesus, manda a multidão embora, Jesus. É isso que a gente faz. A gente está falando, é para eu abençoar aquele ali? Ah, não. Eu não tenho afinidade nenhuma com ele. Nossa, aquele ali dá trabalho demais. É isso que a gente faz. Só que Jesus nos convida a cumprir a missão e ser igreja. A gente não é mais resposta para um mundo completamente disfuncional e desequilibrado. Primeiro, porque muitas vezes nós somos disfuncionais e desequilibrados. E a gente precisa passar por um processo de transformação e não estamos sendo honestos sobre a nossa necessidade de transformação. Como que a gente quer transformar o mundo ou ajudar as pessoas se nós não estamos sendo transformados? Segunda coisa, porque nós vivemos nesse gueto, nós usamos uma linguagem que o mundo não consegue entender. E aí a gente imagina uma pessoa que não é cristã entrar aqui e a gente, olá, varão, paz do Senhor. Ele vai falar, o quê? Você está falando comigo? Que varão? O que é varão? Então, a gente precisa se relacionar com as pessoas. Usar uma linguagem que as pessoas entendam. Ao invés de só nos relacionar entre nós mesmos. Deixamos de perceber que tudo faz parte da missão. É muito interessante como muitas vezes a gente está tão preocupado com os problemas do culto. O culto não começa no horário que eu acho que deveria. As coisas não acontecem do jeito que eu acho que tinham que acontecer. Vai ter culto tal horário, mas tal horário tem futebol. Vai atrapalhar o futebol. Onde é que já se viu atrapalhar o futebol? A gente só está focado no nosso prazer, no que a gente quer, naquilo que vai trazer benefício para nós mesmos, naquilo que vai comprometer a nossa vida aqui. A gente monta programações da igreja pensando em nós, muitas vezes, ao invés de pensar nas pessoas que nunca ouviram sobre Cristo. Você monta, muitas vezes, eu e você, nós montamos a nossa agenda pensando no que vai trazer benefício para nós mesmos. Ao invés de pensar, fulaninho, cicraninho, onde que ele vai estar aqui na minha agenda? Não é sobre o que é bom para mim e para você, é sobre o que é bom para o próximo. Pensamos no trabalho com as crianças e falamos, nossa, eu não vou me envolver nesse abacaxi aí. Ajudar lá com as crianças? Eu não. Eu nem tenho filho. Meus filhos já foram criados. Ou já tenho filhos, mas eu cuido dos meus. Né? Sempre tem uma desculpa. Gente, ser igreja é um compromisso. Ser igreja é um compromisso. Nos resta saber, você quer ser igreja? Você quer cumprir a missão que Jesus pediu? Jesus nos convida hoje
não a frequentar uma igreja, não a oficializar uma membresia de igreja, mas a se comprometer um com o outro e falar: eu quero cumprir a missão. Eu quero fazer uma oração. Aí onde você está, se você puder, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Se você está comprometido e você quer firmar esse compromisso, durante a oração fale: Deus, eu estou comprometido. Estou comprometido com a igreja do Senhor. Estou comprometido em fazer o que o Senhor quer. Agora, se o seu caso é alguém que precisa se comprometer por obediência ao que Cristo pediu, isso é ser igreja, é esse compromisso. Eu sei que você vai se comprometer com pessoas imperfeitas. Eu sei que talvez você vai se comprometer com pessoas que não vão honrar um compromisso com você. Mas é isso. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Deus, nós te louvamos imensamente. Obrigado, Senhor, porque Jesus não desistiu da multidão. Obrigado porque Jesus não desistiu de nós. O Senhor tinha tudo para desistir da gente. O Senhor tinha tudo para desistir de mim. Mas porque o Senhor não desistiu de mim, eu não quero desistir de ninguém e nem do meu compromisso que eu fiz contigo e com essa igreja. Que o Senhor nos ajude a obedecer. Queremos ser igreja, Pai. E obrigado porque o Senhor nos ama. Ama essa igreja. Ama a tua igreja. Essa igreja que é tua. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.